In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então na sexta-feira da primeira semana da Paixão. E aí se desenha diante dos nossos olhos toda a teologia da redenção. Vejam, queridos, esse acontecimento é logo depois da ressurreição de Lázaro. Né? E a notícia é que Jesus, então, foi para, como se diz, para as terras de samaritanos, onde a mão do Sinédrio era mais difícil de alcançá-lo. Né? Foi lá para a região dos samaritanos. Passou uns bons meses lá, 3 ou 4 meses lá, porque devia ser no mês de Nisan, em abril. Esse ano a nossa Páscoa vai ainda em março, hein? Cedíssima a nossa Páscoa. Mas que ele devia sofrer a sua paixão e morte. Mas, de fato, é da boca do sumo pontífice que nós temos que colher aí a teologia. É um homem só, que morre por todo o povo de Deus, reunir os dispersos no mundo inteiro. Tá? Em todo o tempo, toda a história também. É a morte de um em favor de todos. Isso é a redenção. Isso que significa Jesus no nosso lugar, assumindo o nosso pecado. Para aproximar a primeira leitura, assumindo a distância que tomamos de Deus. A distância que tomamos de Deus, talvez, com certeza, nunca poderá ser tão bem aquilatada, percebida quanto hoje. É a multidão imensa do povo, da humanidade, que se afasta definitivamente de Deus. Definitivamente. Fico pensando nessas muitas religiões, queridos, de velha tradição, como, por exemplo, só para exemplo, as da Índia, né? E muitos da África, as religiões animistas, né? Mas em toda a parte, né? Como depois de 2000 anos de história, de 2000 anos de pregação, de testemunho da Santa Igreja, ainda perseveram os homens assim, tão ignorantes acerca de Deus. Né? Acerca de Deus. Então, é uma coisa, olha, os homens afastados de Deus. E se vamos tomar depois os cristãos, quanto estes se afastaram de Deus? Cada seita, cada religião criada pelos homens nestes milênios, queridos, é afastar-se de Deus. É colocar-se mais e mais longe de Deus. É rejeitar a redenção. Né? É rejeitar a plenitude da redenção. Pense nem dá para enumerar quantas religiões. Bom, no Brasil basta chegar em qualquer cartório aí, dar um nome, algumas coisas, algumas regras e pronto, né? Já é reconhecida a nova religião, a nova seita. E assim no mundo inteiro se criam. Por mais hoje como hoje, as ditas, não, isso é o cúmulo, as ditas religiões satânicas, demoníacas. Né? E já vem o espiritismo, vem daí afora. Né? Mas aqueles que cultuam mesmo o satanismo. Né? E isso cresceu imensamente, enormemente. Já não é mais oculto, é público, tem os seus tempos ao menos nas nossas principais. Bom, vimos aí
esse ano passado acontecendo um grande culto público lá nos Estados Unidos. Mas está por demais. Isso nem religião mas é um afastar-se de Deus radical, total, completo. Mas, para nossa grande tristeza, no nosso elenco, não podemos esquecer a contra-igreja, que conserva aí toda a aparência da Santa Igreja Católica. O Vaticano, as catedrais, os conventos, os mosteiros, tantos movimentos. E se uniram, se deixam enganar. Não, depois de 11 anos, agora há poucos dias Francisco completou 11 anos de antipontificado, 11 anos. Depois de 11 anos de antipontificado de um demônio. Francisco é um demônio, como digo, não sou eu que lhe dou esse título, isso vem das Escrituras. Ele é da tríade demoníaca de Apocalipse, ele é uma das figuras da tríade demoníaca de Apocalipse, capítulos 12 e 13. Ele é o falso profeta. Depois de 11 anos deste homem, aqueles que ainda o defendem, e pior, aqueles que se dizem enviados por Deus, mensageiro de Deus, que vêm a Deus, e acham ele um santo. E tantos que se unem para a destruição da igreja. A destruição da igreja. Essa gente afasta-se visivelmente de Deus. Se afastaram de Deus, completamente afastados de Deus. Queridos, é sempre bom a gente apontar para si mesmo, né? Os nossos pecados nos afastam de Deus. Gravemente devemos pesar isto. Nossos pecados também nos afastam de Deus. Por mais que nos queremos e nos esforcemos e nos conservemos em comunhão com a Santa Igreja, a verdadeira, a verdade é que os nossos pecados nos afastam de Deus. Cada pecado é um voltar as costas à redenção, a Jesus, ao sacrifício que ele nos oferece na cruz. Estamos preparando aí, vamos de novo lembrar agora, semana que vem, a grande Páscoa, em que ele se oferece pela redenção de todos. E contudo, já batemos hoje no peito, bateremos mais vezes ainda, confessando que também os nossos pecados nos afastam de Deus. E como é bom que nos preparemos uma boa santa confissão. E nós, sobretudo, confessar por causa da redenção, para nos associarmos a Cristo, nesse esforço de redenção de todos, nesse esforço de redenção do mundo. Oferecer a Santa Confissão Pascal. É incrível. Olha como Deus é. Quando a Sagrada Escritura diz que Deus colocou tudo encerrado sob o pecado para que a redenção fosse realmente dele e oferecida a todos, agora nós compreendemos. Quão verdadeiro é isto. Um só oferecendo-se por nós todos. Quanto nós precisamos desta redenção. E enquanto não tomamos consciência, enquanto continuamos nos afastando de Deus, proporcionaremos todas essas desgraças que estão se abatendo e se abaterão sobre a humanidade agora, nestes próximos anos. Ontem saiu aí, todo mundo mandando uns para os outros mais uma revelação daquela freira a nordestina e uma palavra aí dos seus, colocando em 2029 os 3 dias de trevas. O
o prazo limite que Deus se deu nas Escrituras é até 2028. Então tem que acontecer pelo menos em 2028, se não antes, pelo menos em 2028. 2029 já estaremos no céu, já estaremos no céu, no novo céu e na nova terra. E contudo é pertíssimo, queridos, é pertíssimo, pertíssimo. Vejam o que eu digo sobre tudo isto no curso A Semana de Daniel, que deixo gravado há anos aí no YouTube. Vão lá olhar. Então, agora o tempo galopeia, é muito próximo mesmo. Quem ainda, a humanidade se converterá? Não. Vem aviso, vem milagre, vem castigo, vem de tudo sobre essa humanidade, e ela recalcitra no mal e no pecado. No mal e no pecado. Com quanta abundância não tem que amar, com quanta abundância não tem que derramar o seu sangue, este um, a ver se consegue a salvação da grande maioria. Jesus está numa luta tremenda. Podem ter certeza. Jesus está numa luta tremenda. E essa Páscoa se assinala como tal. Então, nós somos chamados a nos unir a Ele, tomando consciência do que significa a redenção. Um só dando a vida pelos muitos. Tomemos nós consciência e nos unamos a Ele. Ele precisa da nossa força, da nossa coragem, da nossa companhia. Morramos também, os apóstolos disseram isso, depois voltaram atrás, né? Digamos nós, mas com coragem, morramos também nós com Ele, para oferecermos pela salvação nossa e de muitos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.